Boa tarde, pessoal. Seja bem-vindo aqui no meu canal. Édipus. Édipus significa aquele que decifra enigmas. Criei esse canal para poder postar conteúdos, ensinar a metafísica, as reprogramações mentais de uma forma completa, de uma forma mais aprofundada, onde eu possa contar minhas experiências de uma forma melhor, porque no Instagram é mais limitado. Eu posso gravar vídeo longo lá, mas não é uma plataforma, eu acho, que é a melhor escolha para colocar vídeo longo. Então no YouTube é uma boa escolha. Hoje eu gostaria de falar sobre o princípio de estabilidade e de objetividade. Eu vou dar um exemplo na minha vida que aconteceu comigo. Eu não queria dar o exemplo não, porque às vezes se torna, sei lá, talvez invasivo, a gente pensa, né? Só que para ajudar vocês de uma forma mais completa, de uma forma mais prática, é importante às vezes eu falar da minha prática, do que acontece comigo ou aconteceu e como eu lidei com isso, para gerar conexões com vocês. Eu preciso ter conexão com vocês, ter um laço com vocês, para que as mensagens, os ensinamentos que eu passe sejam absorvidos da melhor forma possível. Então hoje, sobre o princípio da objetividade, é o seguinte: as coisas são estáveis. Um prato sujo na pia, ele continua sendo um prato mesmo sendo sujo. A pessoa pega o prato, lava o prato continua sendo o prato, a pia continua sendo a pia. Você me entende? Esse é o princípio de objetividade. Independente do que faça, do estado que o prato esteja, ele ainda é um prato. Você vê, é um prato. Sujo, é um prato sujo. Limpou, é o prato. Limpo ou sujo, continua sendo o prato. Não muda o que ele é intrinsecamente. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no baile de formatura da minha irmã. Não tem muito tempo não, tem umas 3, 4 semanas. Como tem pouco tempo que eu comecei a aplicar o princípio de objetividade na prática, eu já havia aplicado para coisas antigas. Agora, para coisas atuais que aconteceram recentemente, eu não tinha começado a praticar. Então, aconteceu a situação e eu pratiquei e tive bons resultados. Então, a questão é o seguinte: eu estava no baile de formatura da minha irmã, no primeiro baile. No baile eu estava bem, estava me sentindo confiante, mas minha confiança deslizava um pouco para a insegurança, aí voltava para a confiança. Aí tinha momentos que eu estava confiante e deslizava um pouco para a insegurança. Estava confiante, deslizava um pouco. Durante a festa inteira teve essas flutuações. Confiança puxado para insegurança, confiança puxado para insegurança. Então o que acontece? As sincronicidades e as situações que a gente precisa na nossa vida, que nós mesmos atraímos através de nossas emoções, né? Do campo magnético formado por nossas emoções. Acabou o baile, saí na porta, tinha uma menina que era irmã da colega da minha irmã. Ela me conhecia,
A prima dela estava do outro lado, ela estava na minha esquerda e a prima dela do outro lado. Aí tava saindo do baile ali, eu por oportunismo, tava conversando com ela e falei assim, olha, esqueci o nome dela, a gente poderia ficar, o que você acha? Aí ela não respondeu, ela riu, mas a prima dela virou pra mim e falou assim, ela não vai ficar com você, você é pouco pra ela. Aí, deixa eu só ver aqui. A prima dela virou pra mim e falou isso. Ela não vai ficar com você, você é pouco pra ela. Aí na hora eu olhei assim, dei uma risada de canto. Beleza, então tá bom, saí de perto. O que aconteceu na minha cabeça no momento? No momento que essa situação aconteceu, eu reafirmei na minha mente como eu me vejo. Eu sou isso e isso. Pronto. Não o que ela disse. O que ela disse, eu não pensei assim, mas até poderia. Seria um raciocínio mais produtivo. Eu só pensei como eu me vejo. Mas eu poderia ter feito assim, mas na prática foi isso. Peguei o comentário dela, que era lixo, joguei no lixo, afirmei pra mim, olha, sou isso, acabou, pronto. E saí de perto. Como eu me vejo, entendeu? Minhas questões internas, minha personalidade, como eu me vejo os meus valores, afirmei duas coisas e pronto, saí de perto. Beleza. Pegamos o Uber. Durante a volta para casa no Uber, eu comecei a ficar já estressado. Eu não sou um robô, tá, gente? Eu não vou ser falso aqui, que às vezes eu sinto questões, sinto emoções que podem ter puxado para um desequilíbrio no momento. Só que qual a diferença? Eu, como ser humano, com o que eu ensino na minha vida, eu aplico muito bem essas questões, esses conhecimentos. Então, traz para mim resultados práticos, rápidos e objetivos. Eu aplico na minha vida, então eu resolvo as questões mais rápido. Aconteceu alguma coisa? Porque a gente vai estar exposto no mundo com pessoas que não são boas, pessoas que não são agradáveis, e a vida é assim. Então, meus ensinamentos faz com que eu lide com essas coisas de forma neutra, de forma leve. Então é isso. Voltando ao assunto, tava no Uber, comecei a ficar estressado. Aí cheguei no apartamento, entrei pro apartamento, sentei na varanda, fiquei na varanda ali, peguei uma Coca-Cola e fiquei bebendo. Eu chorei de raiva, de ódio e de raiva. Eu não tenho medo de falar isso. Eu acho que quando a gente é vulnerável, mostra a vulnerabilidade, a gente se torna mais forte. Chorei de raiva, de ódio. Não foi de tristeza e não foi de mágoa, foi de raiva. Então, tava com raiva, tava com ódio. Aí, tava lá, eu já tinha criado o Instagram para ensinar metafísica e reprogramação mental, mas era para o público em geral. E iria até ensinar como prosperar. Depois que eu conquistasse minhas coisas, eu ia começar a ensinar questão de coisas financeiras, como atrair, como fazer com que as coisas aconteçam. Seria muito genérico. E já tem muitas pessoas na internet que ensinam a metafísica, reprogramação, PNL, para o público em geral. Não que isso seja ruim, mas eu seria mais um e teria que trabalhar mais, buscar outras formas de crescer. O que acontece? Acontece que aí, raiva, ódio, chorei de raiva. Passou pela minha cabeça o seguinte. Aí minha irmã viu, minha irmã
ficou sem paciência e falou assim: por que você não falou nada com ela? Eu falei: olha, Lívia, eu não sou uma pessoa ruim. Se eu quisesse ter acabado com ela, eu tinha acabado, porque a pessoa tem defeitos. Eu vi defeito nela, mas pra que eu vou falar? Pra que eu vou causar sofrimento e dor numa pessoa só porque ela foi ruim comigo? Foi ruim comigo? Foi ruim? Beleza. Eu não preciso fazer isso, eu não preciso deixar a pessoa triste. Até porque, mesmo durante essa situação, me parece que eu tinha mais segurança comigo do que ela. Aí eu falei isso com minha irmã: não preciso disso não, eu não sou assim. Então foi isso, deixei pra lá. Mas me deu ódio e raiva. Só pensando uma questão. Lembrei aqui, voltando à questão, o Instagram seria muito genérico. Na hora ali da raiva, do ódio, eu falei com minha irmã assim: quero saber não, vou ganhar dinheiro mesmo, ficar rico, ter muito dinheiro, que aí eu vou mostrar como é que são as coisas. Só que eu fiquei ali muito tempo na varanda ali, aí eu comecei a pensar, de forma inconsciente, eu falei assim: bom, por que em vez de associado, tá? Por que ao invés de criar um Instagram para várias pessoas, por que eu não crio um Instagram voltado só para pessoas que têm transtorno bipolar, ajudar as pessoas a terem autoestima, ajudar as pessoas a melhorarem os relacionamentos para que elas vivem plenamente e felizes? Aí eu falei: nó, top, vai ser isso. Eu nunca vi isso na internet. Pode existir, mas eu nunca vi. Falando. Então foi uma situação que eu olhei e falei: vou fazer isso. O que acontece nesse momento? Eu tinha falado de ficar rico, que aí eu ia mostrar ao pensamento. Eu ia mostrar como é que se faz as coisas. Só que passou minutos ali, parece que me deu uma vontade de ser grande. Grande não pra mim, talvez de início, mas eu fui observando essa ideia de criar um Instagram ali para quem tem transtorno bipolar. De forma inconsciente eu vi que era para as pessoas, fazer algo grande para as pessoas, contribuir na vida das pessoas, ser importante na vida das pessoas. Talvez, por ter feito esse comentário, a menina, talvez seria, no momento ali, um meio de falar assim: olha, você tá falando nada com nada, olha o que eu faço, olha o que eu contribuo na vida das pessoas. Pode ter sido por esse motivo também. Então tive essa ideia. Falando sobre o assunto desse vídeo, então a questão é o quê? Qual que é a lição? As coisas na nossa vida, elas são neutras. Essa situação que aconteceu na minha vida é neutra. E eu escolhi interpretar ela de uma forma positiva. Eu escolhi ver essa situação com uma perspectiva de aprendizado. Foi passando os dias, eu olhei para mim, e o livro que eu tô lendo, de metafísica, de reprogramação mental, fala claramente sobre isso. De ver as coisas como de uma forma neutra, e uma discussão com alguém, uma fala de alguém, o conceito, a ideia de alguém, não precisa ser a verdade pra gente. Pode ser uma oportunidade pra gente expressar pra gente mesmo as nossas ideias, o que nós somos. Então, a questão, essa é uma lição. É a lição que esse vídeo é intencional para essa lição.
Deixa eu pensar um pouco. As coisas sendo positivas, eu vou dar exemplo na minha vida, por que essa situação foi positiva e me trouxe um aprendizado, e vai ser uma situação que eu vou lembrar para o resto da minha vida como agradecido. Eu me imaginei conversando com essa menina, eu agradecendo, apertando a mão dela. Eu fiquei emocionado esses dias. Porque, sério, porque foi positivo e porque eu sou agradecido. Porque através dessa situação, eu pude reafirmar, eu pude relembrar para mim mesmo quem eu sou. Eu não afirmei para ela, foi para mim. Eu estava começando a me esquecer, porque eu estava indo em processo ali no final, processo do final ali de construção das minhas bases, da minha estabilidade mental, da minha força. Então, estava quase no final, então eu tava na festa, eu estava me esquecendo disso. Então foi uma oportunidade para relembrar e reafirmar. Então, beleza, sou isso, pronto. Tanto que nos próximos dias eu mantive isso claramente. Eu não precisei ficar reafirmando como eu me vejo, o que eu sou, mas de uma forma emocional, de uma forma de sentimento, parece que eu voltei a relembrar. E engraçado, nos dias eu tive elogios. Não é que a gente precisa de elogio, mas quando a gente muda, a gente está bem. Quando a nossa vibração tá boa, a nossa emocional tá boa, tá bom, provavelmente você vai ter algum tipo de elogio, mas não foca no elogio. É você. É você tá bem com você. Então, uma questão positiva é essa. Eu reafirmei e relembrei. A outra questão é que através dessa situação eu tive a ideia de criar um Instagram para pessoas que têm transtorno bipolar. Entendeu? Então por isso que foi extremamente positivo para mim. Foi extremamente positivo, muito positivo por isso. Porque imagina, se não tivesse acontecido nada disso, se eu tivesse atrasado 2 minutos, eu não tinha encontrado com essa menina e não tinha chegado nela. Se eu tivesse bebendo ainda lá dentro um suco, um coquetel como tinha lá, alguma coisa assim, comendo ainda, se eu atrasasse 2 minutos fazendo essas coisas, eu não tinha encontrado. Então, eu vejo, ao meu ver, ensinando metafísica, reprogramações mentais, eu vejo que eu atraí ali aquela situação, pela forma que eu estava me sentindo ali naquela festa. Horas depois, essa situação aconteceu, então eu atraí a situação. A circunstância se ajustou ao meu estado emocional, ao meu campo, minha aura, que atrai semelhante. Então, um exemplo prático, eu quis dar esse exemplo prático, falar dessa minha história, para vocês verem como eu aplico na minha vida. Então, às vezes quando eu voltava a lembrar disso e dar uma emoção um pouco de desconforto, de incômodo, eu lembrava disso. Olha, foram 2 coisas boas. No Instagram, reafirmei quem eu sou. Toda vez que ia voltando em minha mente essa situação, que não foi muito, foi algumas vezes só, umas 5 vezes durante 2 semanas, eu reafirmava o que de bom foi a situação. Então, uma forma da gente reprogramar a nossa mente é você fazer a afirmação, ter um diálogo interno positivo, de uma perspectiva positiva em relação ao acontecimento. Por exemplo, vinha na minha cabeça a situação, eu lembrava, aí eu falava, não, foi extremamente positivo, aconteceu isso, isso e isso, se não tivesse acontecido isso, eu não tinha criado meu Instagram, pronto. Aí sumia, aí eu não estava mais incomodado,
Porque no momento que você tem um pensamento negativo, uma memória negativa, se você reestrutura, reorganiza, se você dá um sentido positivo ali no momento, a emoção desconfortável ela acaba. Você mudou seu pensamento, a emoção ali na hora ela muda também. Então você deixa de estar incomodado. Então essa questão que eu queria ensinar é isso. É a principal de todas dos meus ensinamentos é esse. Encare as situações da sua vida como com uma perspectiva positiva, uma perspectiva de aprendizado. Busque uma lição, busque um aprendizado, busque ver ela como o que ela pode me trazer, o que de aprendizado, qual lição, o que eu posso ganhar com isso. Faça sempre essa pergunta. Uma boa tarde, porque eu estou aqui à tarde. Um bom dia para vocês. Se inscrevam no meu canal, curte esse vídeo para que eu cresça aqui no Instagram, pessoal, porque eu vou estar dando o meu melhor para estar ensinando para vocês, mostrando o tanto que a reprogramação através da metafísica pode ser grandiosa, pode ser a virada de chave junto com um tratamento convencional ao transtorno bipolar. Não esqueça disso, tratamento médico, terapia, boa alimentação, atividade física e a metafísica é essencial, tá? A metafísica é a cereja do bolo, é a que faz virar a chave, que vai te ajudar a mudar a si, seus comportamentos, através de visualizações do seu diálogo interno, de mudanças de crenças, de mudanças de padrões de pensamentos, de uma forma mais ágil e mais certeira. Beleza? Valeu!